Agora, nós vamos entrar propriamente nos animais invertebrados, que é o tema do nosso capítulo. Vai iniciar na página 222. A partir de agora, meninos, nós vamos estudar todos os animais do reino animal, desde o mais simples ao mais complexo. O mais simples é esse que nós vamos ver hoje, que são os poríferos. E aí nós vamos estudando todos os outros invertebrados, até chegar nos animais vertebrados e no animal mais complexo, que são os mamíferos. Então, hoje nós vamos começar pelos poríferos. Vamos estudar todos os animais do reino animal. Bem, essa palavra, você já tinha ouvido falar nessa palavra? Poríferos. Que é isso, não é? É um animal. É o animal, na verdade, mais simples do reino animal. Esse animal ele é tão simples que ele nem tem tecidos. Ele é formado apenas por células diferenciadas. Então, ele é formado por várias células, onde cada célula vai exercer uma função dentro do corpo desse porífero. Mas que animal nós poderíamos ter como exemplo de poríferos? Será que vocês conhecem algum? Tem um que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é a esponja. Professor, eu nunca vi uma esponja. Você já assistiu o filme Bob Esponja? O Bob Esponja, ele representa um porífero, ele representa uma esponja. Então, um exemplo de um animal porífero são as esponjas. E por que que ele recebe esse nome? Poríferos. Olha o nome, poríferos. Esse nome, ele tem origem em uma palavra latim que vai falar que esse ser é formado de vários poros. Por isso que ele recebeu esse nome, poríferos, porque o corpo desse animal, ele é coberto por poros, que é extremamente importante para a sobrevivência dele. Nós vamos entender por quê. O que eu quero que vocês entendam agora? Que porífero é o animal mais simples do reino animal, que é formado apenas por várias células, que o corpo é coberto de poros, por isso que ele recebe o nome de poríferos. Olha o nome, poríferos, poro. E que um exemplo dos poríferos são as esponjas. Outra característica deste animal é que ele é exclusivo de ambiente aquático. Estes animais só vivem em ambientes aquáticos, principalmente marinho. Encontra-se alguns em água doce, mas a sua maioria é em ambiente marinho. Eles são sésseis. Olha essa palavra, bem diferente. Sésseis. O que é um animal sésseis? É um animal que está fixo a um substrato. É um animal que não se movimenta. No caso dos poríferos, eles estão parados, eles são fixados a um substrato. O que é um substrato? Substrato pode ser uma rocha, pode ser uma pedra, uma madeira, pode ser qualquer objeto onde ele possa fixar lá, onde ele possa se desenvolver lá, grudado, ligado àquele objeto, ou à terra, ao chão, mas ele não vive em movimento, ele vive parado. Por isso ele é considerado sésseis. Toda vez que você ouvir essa característica de um animal, significa que ele é fixado, ele é ligado a algum lugar. Isso, né, no fundo do mar, então ele vive bem nas profundezas. Ele também é considerado animal filtradores. Por que filtradores? Porque eles para se alimentar, para respirar, né, ele filtra a água que entra no seu corpo. Eu falei que ele fica parado, então parado ele vai receber a água e aquela água que entra no seu corpo vai conter algumas partículas que ele vai se alimentar dessas partículas.
vai conter o gás oxigênio, que ele vai precisar para a sua respiração. Então, ele é considerado um animal filtrador, porque ele vai filtrar a água e reter tudo aquilo que ele precisa. Ele vai se alimentar de bactérias, algas, protozoários e partículas orgânicas pequenas que penetrem o seu corpo. Bem, eu desenhar aqui não tá muito bonito, mas dá para vocês entenderem. Mais ou menos no formato de um porífero. Ele vai ter na sua maioria esse formato, né, de uma esponja. Bem, quais são as principais partes no corpo de um porífero? Primeiro, essa parte central, que é uma parte oca, que vai ser chamado de átrio, certo? Átrio. Como eu já falei, o seu corpo, ele é formado por vários poros, recoberto por vários poros. Olha aqui. Então, no seu corpo vão existir vários poros. Outra parte importante é o ósculo. O ósculo é como se fosse a boca do porífero. Então, ele só vai ter uma abertura central, que é chamada de ósculo, que é por onde a água que entrou pelos poros vai sair. Ele tem também o coanócito, esse desenhozinho aqui, ó, dessa figurinha, dá para vocês verem aí. Esses coanócitos, eles ficam na parte interna do corpo do porífero. E ele tem uns flagelozinhos, não sei se dá para vocês verem, ó. Uns flagelozinhos, cheios de flagelo, que vai permitir o movimento da água dentro do corpo do porífero. Vai facilitar esse movimento da água. E tem as espículas, que é formada de um tipo de mineral resistente, que faz com que o corpo do porífero fique, sustente o corpo do porífero, para fazer com que o corpo fique sempre numa posição horizontal, certo? Porque sem as espículas, o corpo não conseguiria se sustentar em pé, vamos dizer assim. Mas a espícula ajuda na sustentação do corpo desse animal. Então, só repetindo as partes principais do porífero, você não pode esquecer. O átrio, que é a parte de dentro, que é uma parte oca. O ósculo, que é como se fosse a boca do porífero. Os coanócitos, que estão na parte interna do corpo do porífero e ajudam na locomoção da água. E as espículas, que ajudam, auxiliam na sustentação do corpo do porífero. E a outra coisa importante que nós devemos saber é o movimento da água. A água entra pelos poros. Dentro do corpo do porífero, ele vai filtrar o seu alimento, ele vai filtrar o oxigênio que ele precisa e depois a água vai sair pelo ósculo. Bem, agora nós vamos ver a reprodução. Como que acontece a reprodução dos poríferos? Ela pode acontecer de forma assexuada e de forma sexuada. Pode acontecer dessas duas formas. Como é que acontece a forma assexuada? Vai acontecer por brotamento. Como é isso, professor? Bem, aqui nós temos um porífero e esse porífero, nesse porífero vai surgir um pequeno broto. Um pequeno broto vai surgir dele. E depois esse broto vai se romper daqui e vai seguir para algum substrato, para fixar em algum lugar. Olha só. E a partir daqui, esse broto vai se desenvolver e formar um novo porífero. Quando isso acontece, nós dizemos que é uma reprodução assexuada, porque aconteceu apenas com um indivíduo, e por brotamento, por quê? Porque surgiu um pequeno broto. Esse broto se desligou do porífero e formou um outro igual. Esse que é formado aqui é exatamente igual a esse.
A outra forma é sexuada. Existem também poríferos que vão ser masculino e poríferos feminino, que vão produzir gametas masculinos e outros que vão produzir gametas femininos. Mas também existem poríferos chamados de hermafroditas. O que é o hermafroditas? É um indivíduo que tem os dois sexos, que produz os dois gametas, tanto o gameta masculino como o gameta feminino. Mas na sexuada, um porífero vai produzir, vamos colocar aqui um espermatozoide, assim, um gameta masculino. E aí, como eles são animais filtradores, animais que têm no seu interior muita água, a partir disso, quando ele produz esse gameta, a água vai levar esse gameta para fora e esse gameta vai se instalar em outro porífero que seja feminino, que produz os óvulos. E aí, ao se instalar, ao se instalar, vai acontecer a fecundação entre o espermatozoide e o óvulo daquele porífero, e aí vai acontecer a fecundação, e a fecundação vai produzir uma larva, e essa larva, vou colocar desse jeito assim, como se fosse a larva, ela vai sair daquele porífero feminino e vai se instalar em um substrato. E ali vai surgir, vai se desenvolver um novo porífero, ok? Assim é a reprodução dos poríferos.